a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus Cristo, Ele é dono de tudo que está na nossa posse, inclusive do saldo da sua conta bancária. Olá, só que a gente, tudo bem? Hoje é o 5º episódio. A gente começou terça, quarta, quinta, sexta, aliás. Hoje é o 4º episódio da nossa série O Poder da Língua. E hoje a gente vai falar de um assunto que muito interessa a muita gente, que é o poder da língua sobre a vida financeira. E o que eu quero dizer aqui hoje é sobre como muitas vezes a gente fica falando e pronunciando palavras que barram a nossa vida financeira, que travam a nossa vida financeira por displicência. Mas antes disso, é muito importante a gente revisitar princípios bíblicos sobre dinheiro. Por quê? A vida do crente não gira em torno do dinheiro. A vida do crente gira em torno de Deus. Isso é um fato. Isso é indiscutível. Segundo, o nosso Deus não é Mamon, que simbolicamente aqui representado nas escrituras é o demônio voltado para riquezas. Não. O nosso Deus é Jesus, o nosso Deus e Pai, e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, a gente precisa alinhar essa primeira situação. E segundo, a gente precisa lembrar o que Paulo diz em 1 Timóteo sobre dinheiro. Então, 1 Timóteo 6, 9 e 10 fala o seguinte: mas o líder que está apenas atrás do dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. O que Paulo quer dizer aqui? O seu foco não pode estar em riquezas. Aqui ele está falando de líder, por quê? Porque ele estava escrevendo uma carta para Timóteo, e Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Então ele está falando principalmente de líderes ali, porque ele está aconselhando Timóteo. Mas esse tipo de conselho, com certeza, a gente pode pegar para nós. E em outras versões, que esse versículo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a gente não pode esquecer disso. O nosso amor está voltado para Jesus Cristo, para Deus, para o Espírito Santo. O dinheiro é instrumento. Instrumento para pagar conta, instrumento para suprir necessidade. Essa é a questão. E não só necessidades, né? Porque o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, mas Ele também, como diz em Salmo, concede os desejos do nosso coração. Então, não é só uma questão de que Deus vai te dar só a roupa do corpo e a comida de hoje. Ele vai? Vai. Se Ele der só isso, maravilha, Deus já supriu as minhas necessidades. Mas Ele ama abençoar os seus filhos. Mas, voltando aqui, continuando sobre os princípios sobre a vida financeira, que a gente não pode deixar de observar antes da gente pensar no poder da língua sobre a nossa vida financeira. Em Provérbios 11, 24 diz: quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza. E o versículo 25 em seguida diz: a pessoa generosa sempre terá mais e mais. Ela receberá de volta tudo o bem que faz aos outros. Eu falo uma coisa que é muito, que pra mim, pelo menos eu acredito que seja muito séria e verdadeira. Nós não podemos, existem 2 tipos de mentalidade quando a gente fala sobre finanças. A mentalidade que se iguala a um lago e a mentalidade que se iguala a um rio. O que é um lago na sua essência? Lago é uma porção de água cercada de terra por todos os lados. Ou seja, se você tem uma mentalidade de lago, de que aquilo que você tem, você precisa reter pra você, não vai dar certo. Porque lago recebe água de onde? Ele só recebe da chuva e não manda mais pra ninguém. Agora, quando você tem sua vida financeira voltada para a vida financeira, aliás, para a sua mentalidade sobre vida financeira é como um rio, aí a coisa muda de figura. Por quê? O rio, ele recebe a água da nascente e manda a água para o mar. Nós recebemos toda a provisão do nosso Pai e nós generosamente repartimos. Então, o que é isso? Em outras versões, ele fala o seguinte, ó, o generoso prosperará. A versão que eu li aqui é da Nova Palavra Viva. Mas na NVI fala o seguinte, ó, o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nós precisamos ser instrumento de bênção. Um coração generoso são sementes que você planta e que Deus vai garantir a sua colheita depois. Não pense em acumular riquezas. Pense em eu preciso das minhas necessidades supridas e na medida que eu conseguir, eu sempre vou ser instrumento de bênção na vida de alguém. A gente hoje fica inseguro em ajudar as pessoas, porque muitas vezes a gente pode ser vítima de golpe, né? Na internet aparece uma foto triste, que uma criança doente, e começa uma corrente do bem para ajudar.
Não, a gente não pode ser leviano. Porque a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para Jesus Cristo, Ele é dono de tudo que está na nossa posse, inclusive do saldo da sua conta bancária. Só que a gente não pode esquecer que Deus espera de nós a boa mordomia dos recursos que Ele entrega pra gente. Então não é sair sendo generoso a esmo e entregar e distribuir dinheiro, como é que fala? Aviãozinho do Silvio Santos pra quem passa. Não é isso. A gente tem que ser prudente e ajudar quem efetivamente a gente sabe que está em necessidade. E assim a gente vai ser bom mordomo do dinheiro de Deus, porque é isso que Ele espera de nós, uma boa mordomia daquilo que Ele entrega pra gente. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista a generosidade. A generosidade é um princípio bíblico. Se você supre a necessidade de alguém, você planta uma semente. E essa semente vai frutificar. E se no momento que você precisar, o Senhor vai prover a sua necessidade também. Porque a palavra de Deus fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E isso não é só um aviso para você tomar cuidado com o que você faz, mas também para usar esse aviso como uma forma estratégica. Eu não vou reter além do que eu preciso. Vou ajudar quem está em necessidade, quem eu conheço aqui, que está do meu lado, que está em necessidade. Porque eu vou plantar sementes. Outro princípio bíblico é dízimo e ofertas. A palavra de Deus fala em Malaquias que se você não pode reter o seu dízimo, porque isso repreende o devorador. O que a gente vai chamar de repreender o devorador? São aquele dinheiro que escorre pelas mãos, que você fala, não acredito que eu gastei dinheiro com isso. Não acredito que meu dinheiro foi para isso. Não acredito que eu perdi dinheiro. Isso é o devorador. O Senhor repreende o devorador. E a oferta, ela traz a multiplicação. Então, munidos desses princípios bíblicos sobre finanças, agora a gente vai pensar em como usar bem a nossa boca para mudar a nossa realidade financeira. Primeira coisa, pare com a mania de falar, eu não tenho dinheiro. Pare com a mania de falar, tá muito difícil conseguir dinheiro. Pare com a mania de dar declarações negativas sobre a sua vida financeira. Eu não vou conseguir a minha casa, eu não vou conseguir trocar de carro, eu não vou conseguir pagar o meu aluguel, eu não vou conseguir pagar o financiamento da minha casa. Jamais. Como a gente já tem estudado aqui, a nossa boca, ela tem poder de criação e de afetar aquilo que a nossa vida, impactar na nossa vida. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você está dentro de princípios bíblicos em que você tem mentalidade de rio e que você sabe que tudo que você recebe é do Senhor, tudo que está na sua posse é dele, e que isso é, você paga as suas despesas e você é generoso com quem está em volta, o Senhor vai suprir as suas necessidades e vai suprir e dar além mais, porque a palavra de Deus fala que quem faz do Senhor a sua alegria, os desejos do seu coração serão concedidos. Olha que Deus generoso. Pensa o seguinte, Deus é o nosso Pai. E usar de exemplo a vida de um pai para filha é um exemplo muito bom pra gente quando a gente pensa sobre o nosso Deus, né? Então vamos pensar o seguinte, Deus é o nosso Pai. Nós temos filhos. Você dá para o seu filho somente aquilo que é necessário? Ou também, em alguns momentos, você dá para o seu filho aquilo que vai trazer alegria pro coração dele? Se não fosse assim, pai não dava brinquedo pra criança. Pai só dava roupa, remédio e comida. Mas não. Você também dá brinquedo pros seus filhos. Você também dá sobremesa pros seus filhos, que na teoria ele já foi alimentado, não precisa nutricionalmente. Não. Você também dá e entrega deleites pros seus filhos. E o Senhor não é diferente. O Senhor não é diferente. Então, unido desses princípios de dízimo, repreendendo o devorador, de ofertas para a multiplicação das suas sementes, você generoso e dar alívio a alguém, você usar do recurso que Deus entregou para você para alimentar alguém, para ser generoso com alguém, você já está, mais do que meio caminho andado. Mas às vezes a gente está fazendo tudo isso e não está observando o que a gente fala. E não é assim. Eu passei agora 3 meses sem carro. Vendi meu carro, aí o carro que eu queria comprar no primeiro momento não tinha dado certo, eu passei 3 meses no carro. Imagina, se eu ficasse murmurando e reclamando o tempo inteiro que eu estava sem carro. Segundo, eu não vou conseguir esse carro, Deus não vai me dar esse carro. Mas não. O que eu fiz? Eu peguei um lápis, peguei uma canetinha e comecei a escrever tudo que eu desejava pro meu carro. Senhor,
o Senhor sabe da necessidade de um carro. O Senhor sabe que eu tenho uma família grande. Então, meu carro não pode ser muito pequeno. Senhor, eu preciso de porta-malas. Como todos nós precisamos de porta-malas. Senhor, eu preciso que ele seja confortável, porque eu tenho 3 meninos atrás, eles crescem, depois viram 3 gigantes e eles ficam apertados lá atrás. Senhor, eu preciso de um carro de 7 lugares. Porque quando eu vou andar com meu sogro, com a minha sogra, a gente quer andar todos juntos e eles não têm carro. Então, eu preciso de um carro de 7 lugares. E aí, Senhor, quando eu vou andar com meu pai, eu quero andar todos nós juntos, então eu preciso desse carro um pouco maior. Ah, meu pai, eu não quero que os meus filhos fiquem brigando lá atrás, porque eles ficam brigando quem vai sentar no meio, quem vai sentar na porta. Só criança, né, gente? Então eu fui fazendo aquela listinha e fui contando pro meu pai o desejo que eu tinha sobre aquele carro. E falei, Senhor, tá aqui o carro que eu desejo. Tá aqui as necessidades que eu tenho do carro. As necessidades estritamente necessidades, mas também aqueles pequenos luxinhos que você vê confortável no carro, né? Qualquer antes, por exemplo, quando eu era criança, eu falava, Senhor, eu queria um vidro elétrico, eu queria não sei o quê. Aí eu falava, Senhor, como o carro é grande, eu queria muito que tivesse ar-condicionado na parte de trás também. Para quem tá atrás, fique confortável com o ar-condicionado. O Senhor, Ele não supre só as nossas necessidades, o Senhor é Pai. O Senhor dá o salgado e a sobremesa. Igualzinho você faz pro seu filho. Quando você dá o arroz, feijão, filé de frango pra eles, e no final de contas ele fala, ai mãe, mas eu queria um sorvetinho. O que você faz? Você dá o sorvete. Conseguindo e podendo, você dá o sorvete. O Senhor faz a mesma coisa. Quem faz do Senhor a sua alegria, recebe deleites. E o deleite está também aí nessa sobremesa. Então, qual é a chave hoje? Preste atenção naquilo que você fala sobre a sua vida financeira. Cumpra os princípios sobre dinheiro que estão na Bíblia. Não faça do dinheiro o seu grande amor. Porque em Timóteo fala, essa é a raiz de todos os males. Faça de Deus o seu grande amor. Faça dele a sua alegria. E ele vai conceder os seus deleites. Mas preste atenção no que você fala com a sua boca. Declare palavras de bênção sobre a sua vida financeira, falando, o Senhor traz todas as bênçãos. Declare palavras, trechos e versículos da palavra de Deus. O meu Deus, em suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. O Senhor é a minha alegria e Ele concede os desejos do meu coração. O Senhor traz todas as bênçãos e elas não trazem dores. E vai declarando a palavra de Deus sobre a sua vida financeira. E você vai ver. Porque o que o Senhor responde não é necessidade. O Senhor responde fé. O Senhor responde a fé do seu coração e as declarações de fé que você traz com a tua boca. Então a chave de hoje é: declare em fé sobre a sua vida financeira. Cumpra os princípios da palavra. E proclame palavras de fé e de provisão vinda de Deus sobre a sua vida financeira. E faça dele a sua alegria. Porque Ele não vai suprir só as suas necessidades. Ele vai suprir os desejos do seu coração também. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua provisão, pelo Teu amor. Porque o Senhor é tão bondoso e tão generoso. E mostra que o Senhor não está aqui só para as nossas necessidades, mas o Senhor também concede aqueles desejos do nosso coração. Espírito Santo de Deus, mostra para nós quem hoje nós podemos ser generosos, com quem nós poderemos ser generosos hoje, para nós sermos instrumentos de bênção na vida de alguém e para que dessa forma a gente cumpra o princípio da generosidade e também não retenha riqueza, não segure recursos, que a nossa mentalidade seja de rio e não de lago. Esse é o nosso pedido, Pai. Para isso precisamos da Tua ajuda, da ajuda do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, mostrando com quem nós poderemos ser generosos e como no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.